ter aqui. Bom, gente, boa tarde. Professora Zuleika, eu trabalho no METEC, na Getúlio Vargas, também em escola pública, aí, como vocês estão acostumados. E assim, comigo tudo começou com uma coisa que a gente não tem problema, né? Em disciplina em sala de aula. Era aluno querendo sair toda hora, era aluno que pegava o celular, daí estava lendo um livro e olhando escondido no celular para poder ver, colocava o livro de pé, como se a gente não percebe, né? A professora não percebe quando o aluno está fazendo alguma coisa errada, né? Então, eles tentavam, de qualquer forma, burlar aquilo que a gente precisava, a proposta de trabalho. Eu comecei a conversar com eles, comecei a chegar mais perto, ver o que estava acontecendo. A primeira pergunta que eu fiz para eles é o seguinte: o que vocês veem tanto no celular, que vocês não estão olhando aqui para nós à lousa? E a resposta foi assim, duas coisas: redes sociais e jogos. Jogos. Por que jogos? Daí reflete tudo aquilo da nossa lembrança que nós já temos, o que nós já fizemos. Quem aqui não aprendeu com o pai ou com uma mãe a chocar roupa-monte? Quem que, quando era pequenininho, da minha geração, gente, já passei de 50, então, essa geração que aprendeu com os pais isso. Jogar dominó. A gente vem no nosso crescimento jogando. Os jogos educativos que tem. Quando a gente é pequenininho, o que estão? Livro de banho. Lembra do livro de banho? A gente ia pequenininho, 1, 2 anos, com aquele livrinho para tomar banho, para incentivar que a criança, ninguém quer tomar banho quando é pequeno, né? Então, vamos tomar banho? Com o quê? Com livrinho de banho. Então, você vai criando alternativas lúdicas para que a criança cresça. E tá aí, quando a gente chega na idade adulta, que a gente adorou jogar, eu fiquei pensando nesses jogos. E nessa classe específica, que começou tudo, tínhamos 2 grupos. Um não se falava com o outro. Aquela rincha, aquela briga. Tudo bem. Professora de português na época, o que eu fiz? Levei para a sala de aula um monte de livros. Cheguei um pouco antes, deixei assim a mesa cheia de livros e saí da sala. Depois que todo mundo entrou, eu fui. Quando eu cheguei, minha mesa estava totalmente, todo mundo olhando e tal. Eu só levei livros que falavam de jogos. Assassin's Creed, por exemplo, é um jogo que existe ainda hoje, que tem 5 volumes. Eu levei os 5 volumes. Cada um olhava para aquilo. Professora, você vai falar de jogos em sala de aula? Como assim? Eu posso falar? Pode. E eu tinha baixado no meu celular só o trailer, o demo, que a gente chama, do Assassin's Creed. Claro que sim, olha aí. Coloquei no meu celular para eles verem aquele filme. Que é um trailer, tinha 1 minuto e pouquinho. Eles acharam, nossa, a professora usou celular na sala de aula. Eu tenho livros de jogos que eu posso ver. Bom, conclusão, todos os meus livros foram emprestados naquele dia. Tinha até livro que eu levei que eu não queria emprestar, mas vai, né? Pelo amor de Deus, devolve, né? É de coração. Mas eles começaram aí. Aí começou uma história com jogos. Como a gente poder fazer e como não. Bruno, você pode pôr a apresentação, por favor? Então, começou aí. Comecei a identificar o que eles queriam. Então, eles queriam trabalhar com jogos. Então, vamos ver o que a gente pode fazer a partir disso. A curiosidade de saber o que aquela professora... Daí comecei a ser chamada de professora maluca, e eu brinco até hoje com isso, eu sou a professora maluca. O que aquela professora maluca vai fazer na próxima aula? E na próxima? O que vai ter? Conquistei a atenção deles. Eu chamei a curiosidade, né? Então, eu despertei nele o conhecido que eles já tinham, que não era algo que eu estava trazendo novo. Os jogos estão aí. Aqui já teve os vários professores comentando a importância dos jogos e como isso traz para a gente. Os jogos estão aí. Qualquer um pega, qualquer um vê. Então, com essa curiosidade, o que a gente vai fazer? Vamos escolher um jogo em comum. E aí foi a pergunta: qual é o jogo que todo mundo conhecia? Essa aula foi, acho que 10 minutos só para discussão, de conseguir só relacionar quais são os jogos que cada um queria, porque cada um queria aquilo. E nós chegamos no Super Mario, que até que o professor até citou também. Super Mario, gente, o que ele tem nisso tudo? E, nesse momento, eu estava numa aula falando sobre filosofia, ética, moral. O que Super Mario tem a ver com tudo isso? Então, eu comecei a perguntar. E, naquele momento, gente, eu não tenho hoje ainda em sala de aula, um computador que eu possa usar como jogos ali. Então, era só fala e a memória desses alunos. O que eles já tinham jogado, o que a princesa ia fazer que não ia, um aluno até falou que o jacaré tem a ver com a história. Então, eles
pegou, resgatou o Super Mario, e aí a gente vai ver o que pode ser feito. E tá aí foi a grande pergunta, gente. Passa, por favor. Essa pergunta não fui eu que fiz. Os alunos me fizeram. E a pergunta foi a seguinte: se a ética é diferente da moral, como identificar o limite que o personagem opta por uma ou outra nas suas ações? A gente já tinha passado o conceito de ética, o conceito de moral, porque até eu já conquistei a turma. Eu falei assim, olha, nós vamos estudar filosofia em cima do jogo Super Mario. Nossa, todo mundo quieto. Eu falava e eles pensando. Daí veio a pergunta do aluno. Gente, como responder? Eu respondi, não, eu devolvi para a turma. Vamos formar grupos e vocês vão me identificar qual que é a resposta. Claro que a aula rendeu mais do que isso, rendeu mais uma outra aula que teve que voltar para resgatar os conceitos. E esses conceitos fizeram que eu pudesse entrar até o que os filósofos estavam fazendo, o que não estava, o que falou, o que não falou, comparando um ao outro. Entre os filósofos da natureza, o que a gente vai falar, o que eles estão envolvidos ou não envolvidos nesse jogo. E aí eu falei, bom, caminho é os jogos. Voltando um pouquinho para a minha vida, começou com meu pai, daí eu casei, mexe com tecnologia até hoje, trabalha com tecnologia. Meu filho mais velho foi fazer faculdade de jogos. Meu mais novo fala que quer ser design de games. Então, eu tenho todo envolvimento em casa disso. Em casa, a gente tem vários consoles, claro, e a gente joga, e a gente interage. Como fazer essa interação com a sala de aula? Como transformar isso? Aí, como eu continuo sendo uma... Eu fui falar com a coordenação. Olha, eu posso aplicar isso em sala de aula? E eles concordaram. Tenho até que agradecer a Maria Rosa e a Regiane, que foram aquelas coordenadoras que apoiaram. Não, vamos em frente, vamos fazer isso. E na ETEC que eu trabalho, nós temos os cursos integralizados. O aluno entra 7 horas da manhã e sai 4, 5 horas, depende da carga horária que eles têm naquele dia. E eu dou aula não assim para um curso específico, eu não dou aula só para mecânica, só para nutrição, só para o meio ambiente. Eu dou aula para várias turmas, porque é o núcleo comum. De repente, eu comecei a ver eles no corretores, numa movimentação do que vai ser feito, do que não vai ser feito. Isso me chamou a atenção. Minecraft, que acho que muita gente já conheceu. O que tem no Minecraft? Formas geométricas, que até que o professor estava comentando. A construção daquilo que a gente pode fazer, eles constroem mundos. Só que, diferente dos outros, conforme eles vão construindo, eles têm que descobrir aonde está o minério. Para com esse minério, eles podem fazer a pedra, a construção, onde tem lava, onde tem fogo. Eles vão pegando o conhecimento que eles têm em sala de aula, que está aí, não tem nada a ver com a minha disciplina, e eles vão chegando até a construção. Olha, essa ponte que eu estou fazendo, tem um momento que eles podem fazer o trem para poder chegar até o destino, até o roteiro final deles. E aí vai começando, né? Mas como faz essa construção? Qual a estratégia que vai usar isso? E os alunos construindo. Daí eu descobri o seguinte, para eu poder ensiná-los, eu precisava jogar. Mais ainda. Eu precisava entender o jogo. Precisava saber o que estava por trás do jogo. E aí eu fui percebendo que eu estava aprendendo com o jogo. E, às vezes, teorias que eu nem conhecia. Falar de matemática, para mim, gente, área... Né? Não sei como é que faz. Como é que a gente vai conseguir chegar a isso? Você acaba conhecendo outros conceitos pessoais para você, que você está utilizando para os alunos. Se eu aprendo assim, meu aluno também aprende assim. Então, esse é o caminho. Isso é que eu tenho que fazer. Aí, gente, como eu falei do Assassin's Creed. Assassin's Creed é uma febre, agora hoje até quase muita gente não joga. Fala assim, nossa, mas olha o nome. Bom, quem é? Quando a gente fala dele, é um personagem que viaja pela linha do tempo. E se você quiser conseguir passar as fases, você tem que entender o que aquele personagem está fazendo, você tem que entender o contexto histórico que ele está, o que ele está envolvido, por que ele tem, qual é o objetivo dele, que é diferente em cada época que ele está. E ele pode ir para o passado, para o futuro, para o próprio presente. O aluno vai escolhendo as fases que ele está passando. E, a partir daí, ele está adquirindo conhecimento. Enquanto entrou nisso, gente, eu precisava falar de mitologia grega, mitologia romana. E daí eu pedi para eles, vamos voltar naquela época? Lembro, eu não tenho isso em sala de aula. Eles saíram, foram em casa, fizeram. Eu tenho um prazo para eles fazerem. Eles estudaram. Bom, prazo
Tem um prazo longo, eles fizeram rapidinho. Daí trouxeram isso. E agora? Daí eles foram trazendo, e curioso, eles começaram a pesquisar quem era, quem não era, e eles pediram para fazer apresentações diferenciadas. Teve um grupo, infelizmente, eu gostaria de enforcá-los, que eles filmaram, eles foram, a nossa escola está do lado do Museu do Ipiranga, eles filmaram uma cena do Assassin's Creed, eles fantasiados, se saía da árvore, pulavam, e não sei o quê, e no final eles explicavam a teoria em cima disso. Só que eles apagaram o vídeo. Porque senão eu estaria mostrando para vocês, eu não perdi esse vídeo na história, né? Então, foi um momento assim muito criativo deles. Eu não pedi esse tipo de atividade. Eles que perguntaram se podiam fazer de uma forma diferente e não me contaram o que iam fazer. A gente quer fazer uma apresentação, não quero fazer seminário. Quero fazer de uma forma diferente. Como? Ah, é surpresa. Daí você fica morrendo de medo, né? Que surpresa que eu vou ter, né? Daí chega no dia, não, professora, senta aí, tá acontecendo aquilo, o que a gente vai fazer? Olha, mas isso não está relacionado com a teoria tal, mas essa parte sociológica, até que ela começaram a falar coisas, conceitos conteúdos que eu não tinha nem sequer citados, que ia ser um pouco mais para frente, mas eles já trouxeram tudo agora. Tanto o interesse que eles tinham em jogos. Daí, gente, o Rei Leônidas. Quem é o Rei Leônidas? Ele também está num jogo, Code of War. E o que ele fala nesse jogo? Você tem que passar por fases, que está na Divina Comédia Humana, que fala quais são as faces do inferno. Ele até consegue avançar nesse jogo se ele não tiver lido o livro. Mas se ele ler o livro, ele vai avançar assim, ó. E o que eles são, né? Eu vou terminar antes que o outro. Que fase você está? Não. Você está na tese? Ah, já estou na 15. Já passei isso. Já sei como passar. Me fala como é que faz. Ah, não. Não, você tem que... Vai lá. Vai estudar. E eles começaram só esse termo. Você quer passar mais rápido? Você quer chegar onde eu estou? Vai estudar. Vai ler o livro. Eles leram Divina Comédia Humana. Eu não pedi. Por vontade deles. E é muito diferente quando você chega para eles e fala assim, leia esse livro, porque é obrigatório. E outra coisa que fala assim, professora, posso ler esse livro? Eles leem, entendem. E Divina Comédia Humana é um texto difícil para eles. Eles leem um dicionário. Eles traziam um dicionário em sala de aula. Teve um dia que eles estavam tão ansiosos que eles não entenderam. Tem um monte de gente, professora, eu estou nessa parte, e a gente já discutiu, mas eu não entendi. O que a gente faz? A gente trouxe o dicionário, tá? Então, eu sentava com eles, vamos ver o dicionário aqui, olha, isso, essa palavra significa... Mas qual o contexto da época que foi escrito? Por que isso está escrito assim e não está escrito diferente? Aí eles vão vendo, vão analisando, e mais que isso, não sou eu que estou, acho que uma fala da Adriana, não sou eu que estou ensinando, eu estou só compartilhando alguma coisa. Eles estão compartilhando comigo também. E quanto eu aprendo? Quantas coisas que eles estão falando, que eles relacionam no jogo, que eu falo, nossa, eu nunca pensei nisso. Mas é verdade, esse conceito está no livro, esse conceito está no jogo. Eu nem tinha percebido, mas eles perceberam. Daí, quando eu falo depois, em alguma aula teórica, não sei o quê, estou comentando, nossa, professora, mas lembra daquela parte do jogo, assim, assim? Está aí, ó. Eu passo cara de paisagem, né? Ah, é mesmo. Não tinha visto. E está aí, gente. Os campeonatos mundiais que estão acontecendo, inclusive hoje, agora às 4h30 da tarde, o Brasil vai jogar, não sei se vocês sabem, mas o LOL, League of Legends, que é um jogo que o campeonato nacional foi no estádio do Palmeiras, os ingressos foram vendidos em 3 horas. Essa professora aqui, infelizmente, perdeu, não conseguiu comprar para assistir ao vivo. Tive que me contentar e assistir no YouTube, porque... Né? As 3 horas se passaram e eu lá tentando, né? Eles são muito mais ágeis nos dedos do que eu. Eles conseguiram. Inclusive, alguns alunos que eu informei, gente, abril, vamos começar a comprar? Eles compraram, eu não, mas tudo bem. Né? Fiquei... Está tendo campeonato hoje do Brasil. Daí a gente pergunta, e o nosso futuro? Antigamente a gente falava assim, a produção cultural, o que a gente vai querer como produção cultural? É música. Eu quero ser, sei lá, violinista, eu quero ser pianista, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser
uma atriz famosa. Hoje eles chafaram. Eu quero ser jogador de LOL. Eu quero ser jogador do Tota. Eu quero ser jogador profissional. E tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E não só os jogadores em si. Que nem jogador de... Gente, num estádio de futebol. Hoje, a final vai ser em Paris. Tá? Num estádio em Paris. A final não, a continuação do campeonato. Né? O Brasil joga hoje. Mas isso é mundial. Isso é uma febre mundial. É algo que está se tornando, que todos nós estamos aqui conhecendo. Daí falar, e o LOL? Qual a importância do LOL? Gente, estratégia. E aí, é a grande condição. Ele está online? Ele está, não? É a grande condição, gente. Algumas empresas, inclusive montadoras do Grande APC, que agora eles fazem na dinâmica de grupo, para entrar no da seleção, eles colocam, instalam 5 computadores, porque na realidade são 5, cada equipe tem 5 membros e 2 reservas. Eles instalam o LOL nos computadores e falam, olha, aqui está o jogo. Vocês 5 que nunca se viram, porque você está numa entrevista, pessoas aleatórias, vou pegar 5 de vocês, venham até aqui e vão fazer agora o jogo. Vocês vão jogar. Ah, eu nunca joguei. Não precisa saber. A gente ensina na hora. É fácil. Aprender as regras iniciais do jogo é fácil. Você vai lá e joga. O selecionador está verificando se você trabalha em equipe, qual a estratégia que você vai usar no jogo, qual é o tipo de personagem que você está usando, como que você vai... O selecionador sabe qual que é o cargo que ele está querendo e o perfil que essa pessoa tem que ter. Então, qual que é esse perfil? Você tem perfil para isso ou não? Descobre como? No jogo. Hoje está usando o LOL, já usaram outros jogos antigamente. Hoje a febre é o LOL. E muitas empresas, eles têm no horário do intervalo, no seu horário ali de almoço, uma sala onde os seus funcionários possam estar jogando. Tem uma sala ambiente com alguns consoles que eles vão se inteirar. E isso é muito positivo porque quebra aquelas questões de conflito. Lembra que eu iniciei falando, que a sala que eu comecei a fazer, eles estavam meio em conflito, em choque? Eles se uniram muito rapidamente. Porque eles descobriram o seguinte, aquele aluno que eu não gostava, aquele coleguinha que estava lá, que eu não ia com a cara dele, ele joga o mesmo que eu. Ele tem a mesma percepção que eu. Ele fala a mesma língua que eu. Ele conhece os mesmos termos técnicos daquele jogo que eu. Ele pode me ajudar a passar numa fase que eu não consegui. Então, a união. E nas empresas isso também está acontecendo. E aí, já avançando um pouquinho, não falando do fundamental, nem do médio, mas sim no técnico, eles precisam disso para o mercado de trabalho. E isso é muito valorizado para eles. E depois de tudo isso que eu fiz em sala, daí começou a Semana Tecnológica que a gente tem na GV, que, por sinal, está ocorrendo agora. Ela termina amanhã, estão todos convidados, né? Amanhã termina ao meio-dia. E está ocorrendo agora isso. A gente até estava tentando fazer um link, só que eles não entraram ainda. Não sei se alguém estiver ouvindo lá, que deve estar, para ver se consegue entrar, para o nosso diretor conversar com vocês um pouquinho, porque essas fotos que estão aqui são 2 salas de informática, que nós desmontamos o ano passado, literalmente, gente. Nós tiramos todos os computadores que estavam lá. Nós trouxemos o Super Nintendo, o Atari. Conseguimos resgatar, e assim, todo o equipamento quem trouxe foram os alunos, os pais de alunos. Eles montaram uma linha do tempo de todos os consoles que a gente conseguiu, e depois os jogos atuais. Conseguimos uma televisão de 53 polegadas, no qual nós conseguimos, as pessoas podiam jogar ali. E daí, no ano passado, foi exatamente o ETIM de Química, foram alunos que hoje já estão formados, e muito interessante, porque começou essa semana agora, e eu avisei que estaria falando sobre eles. A maioria, quem não está fazendo faculdade no interior ou em outro estado, eles apareceram para falar, nossa, professora, quer dizer que o projeto que começou com a gente continua? Sim, eu espero continuar mais. Eles que fizeram todo esse painel. Daí a gente vê a interação de uns ali que estavam dançando pelo um dos consoles que tinha.
Aquela árvore que foi feita lá atrás, foi toda montagem deles, foi eles que foram atrás do dinheiro, foi eles que foram organizar tudo. Eu só assisti, não fiz nada. Só pedi autorização, mais nada. Aqui do lado, a gente tem um campeonato de LOL que foi do ano passado, e uma das equipes que participou, a alegria que eles estavam. Pode passar. Ali, no final, aquela foto, para mim, é muito representativa. Por quê? Toda a equipe que ajudou na elaboração desse projeto, do ano passado, eles estão ali. E o que aconteceu? Eu tenho nutrição, meio ambiente, eletrotécnica, mecatrônica, química, todas as áreas, o próprio ensino médio puro que a gente tem, porque não tem integrado, eles só ficam de manhã, todas as áreas eu tenho um representante que está ali. Todas. Tem um aluno de cada um que está ali. E muitos deles nem se conheciam. Foram se conhecer na sala de jogos. Quando eu falei que tinha um projeto, isso se espalha. Assim, vou dizer que é uma praga, que se espalha assim pelo mundo. Né? A GV inteira. Gente, eu estou falando de um universo de quase 4.000 alunos. Então, isso se espalha assim, de uma forma... Professora, olha, eu não sou só aluno, mas posso participar? Olha, eu sei fazer aquilo, eu posso fazer? Eu nem sei o nome do aluno. Nem sei. Que área que ele está, não sei. Vem, pode. Pode participar? Pode. Mas o que você quer saber? O que você sabe fazer? Eu sei isso, posso planejar? Ano passado, eles resolveram o seguinte, que para evitar que ficasse com aquele monte de mochila, que precisava de uma sala extra. Ok, consegui a sala. Eles pegaram um saco plástico, todo mundo que chegava com a mochila, colocava naquele saco plástico, colocava um número, entregava um número para o aluno e o outro ficava na sala, para ele entrar e se movimentar dentro da sala livremente. Eles que pensaram nisso. Eu não falei nada. Esse ano tem o mesmo sistema. Também tem, só que o saco plástico não é prático. Na hora de ficar colocando, tem muito trabalho. Então, agora eles montaram outro esquema para fazer. Tentaram com caixa, não deu certo, agora eles fizeram umas numerações no chão, e eles controlam. Eles sabem. E você vai passar no corredor, tem a mesa, todo mundo para. Todo mundo organizado, espera na fila, bonitinho, vamos lá, vamos ver. E uma coisa que eles perguntam é assim, professora, quanto que eu tenho que pagar para ir jogar? Falam nada. Nada? Não. Foram vocês que trouxeram. O equipamento não é da escola. O equipamento tem as 2 televisões da escola e os computadores disponibilizados. Mas os consoles, os jogos, os cartuchos, tudo são deles. Então, por que eu vou pagar uma coisa que é o espaço público que eles estão fazendo? Mas aqui não é que nem uma lan house que eu tenho que pagar? Não. Você veio aqui para brincar. Eu vou só brincar? Quem não é meu aluno, eu falo só. Daí, ontem, nós tivemos visita de alguns diretores de escola da rede estadual, e uma diretora, ela falou para mim assim, mas vocês estão apresentando LOL, e ela chegou na hora que estava televisionando o campeonato, uma partida super legal, e o pessoal estava, viva aquela, né, porque tinham conseguido pontos. Ela falou assim, mas vocês na escola, nossa, meu filho joga LOL, e eu reclamo com ele todo dia. Daí eu passei essa explicação pedagógica para ele. Eu acho que eu tenho que pedir desculpa para meus filhos, acho que eu vou ter que aceitar isso. Então, na hora que percebe que pode trazer positivo para a pessoa, daí muda, daí transforma. E daí percebe que, olha, não é tão aleatório assim. E são esses alunos agora que estão aí. A maioria tudo em faculdade, outros fizeram um cursinho porque querem uma faculdade melhor, não entraram agora, mas vão entrar daqui a pouco. E eles estão cada vez mais envolvidos nisso. Está sendo contagiante. E hoje, antes de vir para cá, eu acabei almoçando com 2 professoras que começaram, mas que jogo que tem sobre isso? Mas será que tem essa minha matéria? Eu não conheço todas as matérias. E eu vou tentar buscar essas soluções para ajudar outros profissionais a tentarem fazer isso. Que a gente veio aqui hoje. Tentar nos ajudar e mostrar as experiências diferentes. E aí, gente, eu acho que o nosso grande desafio, a nossa grande proposta que nós temos, é qual que é o limite sutil entre o lúdico e a diversão. Esse é o papel do professor. A gente descobrir até onde é um jogo por jogar e é um jogo que eles podem aprender. Que é isso que a gente quer que eles façam em sala de aula. Gente, obrigada.